permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Você pode repetir? Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou? Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. Um verdadeiro Glória a Jesus. Louvado seja Deus. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu. Ofereço a ti, Deus meu, para te adorar, Senhor, para reconhecer que nada tenho e tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça, mesmo sem circunstâncias. Quero te, mesmo se o dinheiro me faltar, a vitória vem, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Mesmo que eu não mereça, E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. você pode aplaudir a esse Deus que é fiel e é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Ele permanece fiel. E Ele está aqui conosco. Você crê nisso? Diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Capítulo 24, nós vamos ler do versículo 28 em diante. Lucas, capítulo 24, do versículo 28 em diante. Mas antes de nós lermos, eu queria resumir para você essa história. Você conhece bem. Jesus, os discípulos no caminho de Emaús. Queria resumir rapidamente para você, antes de nós partirmos ali, para ler a partir do versículo 28. Os dois discípulos caminhavam pelo caminho de Emaús, tristes, desesperançosos, angustiados. Jesus havia morrido. A esperança deles parecia terminada ali. Jesus que tinha ressuscitado mortos, Jesus que tinha curado enfermos, a esperança do povo de Israel tinha morrido. Eles iam pelo caminho de Emaús. Emaús estava mais ou menos de Jerusalém, 11 quilômetros. Eles caminhavam ali, talvez fugindo do cenário, né, dos comentários da hora, que era a morte de Jesus. A esperança parecia ter terminado. Eles caminhavam para Emaús, uma cidade retirada. Caminhavam ali, conversando, os dois, tristes, comentando sobre a morte de Jesus. Talvez dizendo, como pode? Ele falou que ia ressuscitar. Eu sei que algumas mulheres já disseram que foram ao sepulcro e o sepulcro está vazio. Algumas pessoas também dizem que viram Jesus, mas ele não apareceu para nós. Para nós ele não ressuscitou. Então eles iam caminhando ali. De repente Jesus começa a caminhar com eles. E a palavra de Deus diz que alguma coisa não deixou que eles percebessem que era Jesus. Mas Jesus começou a caminhar com eles.
E Jesus para então e perguntou, mas por que vocês estão tão tristes? Qual é o comentário? De que vocês estão falando? Eles viraram para Jesus e disseram assim, não é possível. Como se fosse na linguagem de hoje. Não é possível que você é o único cidadão que não sabe dos últimos acontecimentos. Jesus morreu. Mataram aquele que era um homem mestre em palavras e obras. Mataram, crucificaram, a sociedade crucificou. Você não sabia disso? E Jesus ali vira para eles e diz, mas, nécios, é difícil de vocês crerem naquilo que os profetas falaram, que era necessário que ele morresse, para que estivesse na glória com o Pai. E ali Jesus começou a falar sobre a palavra de Deus, sobre as Escrituras, com aqueles 2 discípulos. E aquele coração, o coração dos 2 discípulos, que até aquele momento estava angustiado, cheio de tristeza, cheio de desesperança, pelo entrar da palavra de Deus, que Jesus ia ministrando o coração deles, foi se enchendo de paz, foi se enchendo de alegria. E a gente chega aqui no versículo 28, que nós vamos ler agora. Quando se aproximaram do povoado, para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram, fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então, entrou e ficou com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo distribuía. Então, os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros, acaso nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. E encontraram reunidos os 11 que estavam com eles, os quais diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Foi no partir do pão, na comunhão, que eles conseguiram, Deus abriu os olhos daqueles discípulos para reconhecer Jesus. O partir do pão ali, Jesus era o único que podia partir daquela maneira, com autoridade espiritual, e trazer comunhão para eles. Eles reconheceram logo que era Jesus. Talvez pela crucificação, pelas marcas da crucificação. Mas naquela hora, os seus olhos foram abertos. Desde o momento que Jesus começou a ministrar a palavra ao coração deles, os seus olhos foram abertos. E foi no partir do pão, na comunhão, que Jesus se revelou. Me permita aplicar nessa manhã essa mensagem aqui, pequena mensagem. Jesus não se afasta de nós. Ele está sempre conosco. Independente das circunstâncias do caminho que nós tenhamos que traçar. Talvez a gente está tão focado no problema que a gente não consegue ver Jesus. A gente não consegue ver que Ele está no caminho conosco. Mas nessa manhã, que a nossa oração seja, Jesus, fica conosco. Fica conosco. Você pode orar assim? Você pode dizer para Jesus, fica conosco? Fica conosco nessa manhã, Senhor. Fala ao nosso coração de maneira abundante, tremenda nessa manhã. Que o Senhor venha trazer luz ao seu coração. Ele nunca despreza um convite. Ele esteve com Paulo ali no caminho de Damasco, se revelou a Paulo. Esteve com Pedro na praia, se revelou a Pedro. A Zaqueu, debaixo de uma figueira, se revelou a Zaqueu. E Ele, com certeza, quer se revelar a cada um de nós nessa manhã. Amém? Que você receba essa palavra nesta manhã. O Senhor está contigo no caminho. Pode ser que você não esteja vendo, mas as marcas do Senhor estão ali com você. Ele tem tratado do teu coração a cada dia. Saiba disso. Ele não despreza um convite. Chame para ficar com você durante essa semana e durante todos os dias, porque a palavra de Deus diz que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus abençoe. Glórias a Deus. Aleluia. Como está o seu coração nesta manhã? Pronto para adorar ao Senhor? Você já acordou adorando ao Senhor?
Uma palavra maravilhosa hoje na escola bíblica dominical. Eu fiquei emocionada e me contive. Cadê o Davi? Onde está o Davi? Nosso professor. Não sei onde ele está, mas olha, que Deus continue abençoando a vida do Davi, porque foi algo assim tremendo. Como Deus falou, meu coração, tiro por mim. E você, nesta manhã, como está o seu coração? Pronto para adorar aquele que te fez dormir? Que te fez levantar, aquele que tem te alimentado, aquele que tem te vestido, não tem deixado faltar nada para você. Esse Deus está aqui nesta manhã, Ele quer ser adorado, reverenciado por nós, amém? E estamos prontos para isso, amém? Amém? Por isso nós podemos cantar assim, Eduardo. Yeah, 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 oh, ah. Cante como um adorador grato. Yeah, 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 oh, ah. Vamos lá, Anderson. Yeah, 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 oh, ah. Fazendo pau. Yeah, 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 oh, ah. Eu sou grato. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado por herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Oh, isso pode melhorar, hein? Vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família e muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Yeah, yeah, oh, ah. Yeah, 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 oh, ah. Yeah, 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 oh, ah. Yeah, 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 oh, ah. De novo, eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo, que é Jesus, o nosso tesouro eterno. Que foi dado por herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, oh, aleluia, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre
Louve ao Senhor, Leda. Você pode aplaudir ao Senhor? Aquele que tem sede busca da água que Cristo dá. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Se você tem sede do Senhor, é só você adorar. É só você louvar. E seja sempre grato a Ele. Na alegria, na tristeza, é um casamento. Na alegria, na tristeza, na dor, em todos os momentos. No momento de doença, louve ao Senhor. Batendo palmas. Aquele que tem sede busca. Aquele que tem sede busca. Da água que Cristo dá. Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede busca. Beber da água que Cristo dá. Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor. E a água é o Consolador. Espírito de vida e
Senhor. Diante dos homens, Ele é Salvador. Diante dos anjos, Ele é o Criador. Diante da morte, Ele é o Senhor. Você pode aplaudir esse Deus? Aleluia! Diante dos homens, Ele é Salvador. diante dos anjos, Ele é Criador. diante da morte, Ele é Senhor. Diante da morte, sem Senhor. Cristo, tu és o teu justo e verdadeiro Deus. Jesus, Cristo, tu és o teu justo e verdadeiro Deus. Jesus, bem baixinho. Cristo, tu és o teu justo e verdadeiro Deus. Jesus, Cristo, tu és o teu justo e verdadeiro Deus. Aleluia! Pode aplaudir porque Ele é digno. É por causa dele que nós estamos aqui adorando, exaltando o nome de Todo-Poderoso. Mas tem uma música que me chama muita atenção, qual eu gosto muito. E eu creio que muita gente gosta. Porque haverá um dia que nós ouviremos alguém chamando pelo nosso nome. Alguém dizendo assim: Ana, vem estar comigo. Delba, vem estar comigo. Pastora Leila, vem estar comigo. Oh, meu Deus, Márcia, vem estar comigo. Ele clamará o nosso nome. Diz a palavra de Deus que este céu que você está vendo agora, isso é um tapete, porque a palavra de Deus diz que vai enrolar. E os mistérios de Deus vão ser revelados. Jesus virá. O nosso vitorioso virá, o nosso príncipe, o qual aguardamos, o nosso marido, que nos prometeu algo muito melhor, que está muito além dos prazeres desse mundo. E eu quero, e eu tenho certeza absoluta, que o meu nome soará naquele grande dia. E você crê? Envergonhe o teu inimigo, diga: eu creio. Eu creio que meu nome será soado, aleluia. Quando a Angélica o trombeta. Batendo palmas. Quando a Angélica o trombeta. Quando a Angélica o trombeta, nesse mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando Cristo o meu nome proclamar.
que música suave há de ser pra mim ouvir. O teu nome, Jesus Cristo, anunciava. Se algo tremendo, queridos. Oh, que gozo há em minha alma, lá nos altos céus fluir. Aleluia. Quando Cristo, o meu nome, o seu nome, o nosso nome proclamar. Eu fiquei meditando, falei, gente, que coisa tremenda, né? Deus é o nosso Deus, a luz. Jesus é como uma luz na nossa vida. Ele veio para iluminar aquilo que estava em trevas. Nós estávamos totalmente sem Deus, estávamos totalmente em trevas. Satanás era um anjo de luz, ele chamava-se Lúcifer, que significa anjo de luz. E o pregador estava dizendo, olha, a luz de Cristo vem de cima. Ela não cega, mas a luz de Satanás, ele vem de frente, então ele te cega. E você vai andando, ó, tateando. Ele te cega, você não consegue ver. É uma luz que fere os seus princípios, fere os princípios de Deus. Então a luz dele é enganadora. Você vê, é tudo lindo, maravilhoso. O caminho é lindo, cheio de prazeres, mas te deixa numa tremenda cegueira. Mas a luz de Cristo, ela vem do alto, ela ilumina o teu caminho. Você consegue ver o que está à sua frente. E nós somos assim, iluminados por Deus, não pelo inimigo. E tudo que fazemos, tudo no mínimo detalhe, seja dentro da tua casa, seja na casa do Senhor, seja no seu trabalho, você está fazendo com a luz de Cristo. Você é a luz de Cristo onde você estiver. E que Deus abençoe vocês, irmãos. Que Deus nos abençoe. Que estejamos debaixo dessa luz de Cristo. Amém? Que Satanás ele esteja amarrado lá onde ele estiver. Esteja amarrado, porque a igreja do Senhor tem autoridade para amarrar. Para amarrar ele. Em nome de Jesus. Pastora, nós vamos ofertar nesta manhã. Pode se sentar só um minutinho. Queridos, graça e paz, Senhor Jesus. Tenho aprendido e entendido que momento de ofertório é momento de júbilo. Então eu queria que você começasse aplaudindo a esse Deus. Aleluia. Porque a fidelidade dele, querido, na nossa vida é algo tremendo e extraordinário. Nós somos testemunhas e prova viva disso. O Senhor é o nosso Deus. Quem é que poderia arriscar dizer ontem, às 10 horas da noite, que estaria aqui hoje com certeza? Quem é que pode arriscar agora, dizer assim, eu vou estar aqui logo mais às 19 horas? Mas você pode dizer assim, se o Senhor quiser, se Ele me sustentar, se o Senhor permitir, Ele vai me conceder essa dádiva, essa oportunidade de estar aqui. Sabe por quê? Somos dele. Tudo que temos, tudo que somos, vem dele. Ele é o centro de tudo, ele é a base de tudo. Por ele, através dele, todas as coisas existem. Fora dele, nada do que foi feito se fez. Nada. Tudo que você tem conquistado na tua vida, tudo que você tem adquirido, você não pode bater no peito e dizer assim, é porque eu... Não, querido. Um sopro,
um peteleco do Deus Todo-Poderoso, olha, e a gente não é nada. Mas a gente participa desse momento, não é para barganhar com Deus. A justiça de Deus, ouça bem isso, a justiça de Deus não é retributiva. Não é assim, eu estou fazendo, eu estou dando para receber. A justiça de Deus não é retributiva. A justiça de Deus é misericordiosa. A justiça de Deus é pela graça dele. Porque eu não mereço nada. Você não merece nada, a não ser a condenação eterna, querido. O apóstolo Paulo diz assim, olha, depois de tendo feito tudo, devo me considerar como servo inútil. Olha que palavra. Por ter feito tudo, eu posso me considerar servo inútil. Mas o Senhor olha para a nossa inutilidade e diz assim, eu quero você juntinho de mim. É graça, é favor e é misericórdia. Eu queria que você participasse desse momento com toda alegria, com toda liberalidade, com toda generosidade, crendo que tudo que você tem recebido não tem vindo de outro lugar, a não ser das dadivosas mãos do Senhor. Amém, queridos? Nós vamos participar desse momento. Seu poder, graça sobre graça, de sua plenitude, seu poder, graça sobre graça, de sua plenitude, seu poder, graça sobre graça, de sua plenitude, seu poder, graça sobre graça. Tenho sede de Deus, tenho sede do Espírito, e não há zero, Senhor, todas as mãos.
queridos, eu vou deixar os anúncios para depois da palavra. Quero apenas compartilhar com a igreja um anúncio. No dia 28 de setembro, último sábado de setembro, se Deus permitir, nós estaremos realizando aqui um trabalho de ação social. O dia todo, de 9 da manhã até às 5 da tarde. Então, nós já estamos acionando diversos órgãos para poder viabilizar esse tipo de ajuda às pessoas. Porém, nós estamos precisando de voluntários, enfermeiros, advogados, dentistas ou estudantes de odontologia, pessoas na área da estética, manicure, cabeleireiro. Então, se você é dessa área, quiser nos ajudar, é só ligar para a igreja, falar com a ação social e a gente vai estar realizando aí um trabalho aberto à comunidade. Nós vamos estar aqui tirando segunda via de documentos, certidão de nascimento, casamento, carteira de trabalho, agendando casamentos, identidade, enfim. A gente vai estar cortando o cabelo aí de muita gente, passando flúor na meninada e muitas outras coisas que a gente não lembra de tudo para passar para a igreja. Todos esses trabalhos, todas essas atividades serão gratuitas, aberta a toda a comunidade. Então, a gente quer o envolvimento de toda a igreja nesse sentido, tá bom? E logo mais à tarde, às 18 horas, reunião com todos os diáconos e com todas as diaconisas aqui no auditório, antes do culto começar. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Neia e... é Guto, mas eu não sei se é Gustavo. Desculpa a intimidade, eu só lembro que Neia te chama de Guto. Liguei para a casa de vocês essa semana, porque tomei conhecimento do acidente com o filho, né, mas que já está bem. Fiquei sabendo tardiamente, mas acho que não tinha ninguém em casa. Deviam de estar passeando. Mas que Deus continue abençoando a casa, a família de vocês e estamos gratos ao Senhor pelo livramento dado aí ao filho, tá bom? Gálatas, capítulo 1. Queridos, essa manhã vai ser um estudo. E como estudo nós temos que usar o nosso livro didático, que é a Bíblia, a palavra de Deus. O que que ocorre? Eu recebo algumas pessoas no gabinete. Algumas não, eu estou sendo modesta. Eu recebo muita gente no gabinete com perguntas do tipo: pastora, isso assim, assim é pecado? Aquilo assim, assim é pecado? Pastora, por que que nós não guardamos o sábado? Pastora, por que que nós comemos carne de porco? Se lá no Velho Testamento tem uma lista, e diz lá que a gente não deve comer nenhum derivado do porco, nem carne de porco, nem camarão. Por que que nós comemos tudo isso? Bom, e aí, em cada pergunta dessa, você sabe, a gente tem que dar uma aula. Porque não é simplesmente dizer, não, pode. Não, não é assim, a pessoa não sai satisfeita. E como nós temos recebido muita gente aqui no nosso rebanho, gente que vem de outras denominações, gente que está se convertendo, eu achei, guiada pelo Espírito, que chegou a hora da gente ministrar alguma coisa referente ao quesito pecado. Mas não tem como falar de pecado sem falar da graça de Deus. E aí é que mora o perigo. Sabia? Aí é que mora o perigo, porque quando se fala de graça, essa graça, eu preciso da sua atenção, porque o assunto é difícil, o assunto é polêmico. Se você desviar a tua atenção, aí você complica a minha vida. Você vai dizer que eu ensinei coisa errada.
Tá bom? Então eu vou fazer igual com os meus alunos. Ó, agora você não vai falar com ninguém, agora você não vai escrever nada, quero 100% da sua atenção. Se você não entender, eu explico de novo. Por que que eu digo que aí é que mora o perigo, querido? Porque a graça abre uma porta para o pecado. A graça, ela é uma licença para aqueles que querem pecar. E aí, o livro de Gálatas, você vai ver aqui o apóstolo Paulo bravo. Ele está bravo com aquela igreja por algumas confusões, alguns mal-entendidos que estavam acontecendo ali. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, olha, nós não podemos viver a graça de Deus, mas nós não podemos voltar ao legalismo. Sabe por quê? O Senhor Jesus já nos libertou disso. Ele já nos libertou do legalismo. Então nós não podemos voltar lá. Então vamos lá, Gálatas 1, a gente vai ler vários versículos. Versículo 6. O que está escrito aí? Olha só o apóstolo Paulo falando para a igreja. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema quer dizer maldito. Olha, se alguém vos anunciar outro evangelho, além desse, desconsidere. Seja maldito. O apóstolo Paulo está dizendo assim, eu estou admirado. Eu estou perplexo. Como é que vocês podem sair do evangelho puro? Como é que vocês podem deixar o evangelho que não foi dado a mim por parte de homem nenhum? Eu recebi do Senhor e dei para vocês. Agora vocês estão querendo. Você sabe o que eles estão querendo? Paulo vai dizer isso. Sabe o que eles estão querendo? Levar vocês para de novo estarem debaixo do jugo da lei, da servidão. É isso que eles querem. Eu não posso. Mas por que isso, pastor? Por que dessa discussão? Vamos lá. O apóstolo Paulo, vamos começar do começo para você entender. O apóstolo Paulo recebeu de Deus a incumbência de nos evangelizar, de pregar a palavra aos não-judeus. Porque até aquele momento, Pedro, Tiago, João, Filipe e todos os demais apóstolos só pregavam para judeus. Porque o evangelho, eles entendiam que o evangelho, a graça, a salvação, era só para os judeus. Aí Paulo recebeu de Deus a incumbência de pregar aos não-judeus, que a Bíblia chama de gentios, que somos nós, querido, os não-judeus. E aí Paulo começou a pregar. E você sabe, a igreja começou a crescer lá no Império Romano. Muitos não-judeus se converteram. Agora, para você entender, o judeu tinha muitas leis, leis próprias, normas de conduta. Quando essa turma começou a se converter e começou a chegar dentro da igreja, aí aqueles santarrões começaram a dizer assim, olha, mas eles têm que obedecer a lei de Moisés para ser salvo. Se eles não obedecerem a lei de Moisés, Deus não vai aceitar eles, não. Não, eles vão ter que se circuncidar, sim. Eles vão ter que cumprir aquilo tudo que a gente cumpre. Aí é que Paulo diz, gente, o que é isso? Nós fomos chamados para um outro evangelho, que não é o da lei, mas é o evangelho da graça. Vocês estão confundindo tudo. Agora, olha só, o que ele diz? Ele diz assim, isso levou discussão acalorada, o dilema cresceu. Aí Paulo diz assim, mas isso vocês estão vivendo, sabe por quê?
Não é por causa daquele vizinho feiticeiro que mora lá do lado da tua casa, que está confundindo a tua cabeça, porque aquele não vai te confundir. Você sabe que ele não tem parte, nem sorte nesse evangelho. Sabe quem é que está te confundindo? Aí vamos lá. Ainda no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 4. Só a primeira frase. Olha o que Paulo diz. Olha, isso está acontecendo, sabe por quê? Aí ele fala assim: e isto por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido secretamente, entraram a espiar o quê? Repete, entraram a espiar o quê? A nossa liberdade, liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Aí Paulo está dizendo, isso não é possível, gente. Vocês estão dando ouvido a falsos irmãos, gente que está achando que não é salvo pela graça, mas que é salvo pela lei. Tem que subir 360 degraus da penha assim, para ser salvo. Tem que acender não sei quantas velas assim, para ser salvo. Tem que dar não sei quantos saquinhos de cosme, para ser salvo, para ser perdoado. Gente que está achando que é a lei, mas não é a lei, é a graça. Mas vamos lá, estamos só no comecinho. Agora abre Gálatas 3, versículo 1. Acho que eu estou gritando muito. 15 dias sem falar no microfone, desaprendi. Gálatas 1. Gálatas 3, versículo 1. Olha o que está escrito aí. Ó insensatos Gálatas. Quem o quê? Vos fascinou. Em algumas versões está assim. Quem vos enfeitiçou? Quem foi que fez essa lavagem cerebral em vocês? E vocês tão depressa, estão abandonando tudo. Não é por aí, gente. Agora 5, versículo 7. Vamos lá. 5, versículo 7. O que está escrito? Primeira palavra. O que está escrito aí? Corris o quê? Bem. Quem vos impediu? Para que não obedeçais à verdade. Ou seja, vocês vinham bem. Vocês vinham fazendo tudo direitinho. Vocês estavam entendendo tudo. Estava tudo bem. Até que essa galera entrou aí no meio de vocês e começou vocês a entrar debaixo de jugo. Vocês vão entender. Estou só dando pano de fundo. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Fica tranquilo. Bom, o que eles querem? Eles querem que vocês voltem para baixo da lei. Esse era o dilema da igreja de Gálatas. Pastora, seja mais clara. Serei. Exemplo, capítulo 2, versículo 3. Agora vocês vão começar a entender. Capítulo 2, versículo 3. O que está escrito aí? Nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Paulo está bravo. Sabe por quê? A galera, quando estava recebendo os não-judeus, estavam dizendo assim, esses homens têm que se circuncidar, claro. Eles já nem lembravam mais da dor da circuncisão, porque eles foram circuncidados ao 8º dia de nascido. Agora um homem de 50 anos tem que se circuncidar. Você sabe o que é circuncisão? É hoje a famosa operação de fimose. Vamos fazer sem anestesia, bota lá na pedra e pum! É mais ou menos isso, para você entender. Aí Paulo diz assim, olha, nem Tito que era grego, ele não era judeu não, hein? Tito era grego, estava comigo, e eu disse, Tito não precisa se circuncidar. Agora, peraí, para não haver confusão. Tem muita gente inteligente aqui. É, pastora, mas e no caso de Timóteo? Que Paulo, em outra situação, disse assim, Timóteo, você é filho de grego. Você é filho de grego. É judeu, mas filho de grego.
olha, Timóteo, convém, presta atenção, convém que você seja circuncidado. Convém, não é o mesmo que é necessário. Dá para você entender isso? É como se ele estivesse dizendo assim, Timóteo, não é necessário, cara, não precisa. Mas para calar a boca dessa turma, convém que você seja circuncidado. Querido, convém algumas coisas a nós. Convém, sabe para quê? Para não dar escândalo. Convém, sabe para quê? Para aquele lá de dentro da tua família não estenda o dedo na tua direção e diga assim, que tipo de crente que você é? Então, algumas coisas a gente faz porque nos é conveniente. O apóstolo Paulo disse assim, olha, eu fiz-me de fraco para ganhar os fracos, fiz-me de tolo para ganhar os tolos, fiz-me de tudo para por todos os meios chegar a ganhar. Chegar a ganhar? Alguns. A pastora nunca pregou nesse texto, então temos que pregar. Para chegar a ganhar alguns. Então, eles estavam enfrentando esse problema. Queriam circuncidar a turma. Vamos mais adiante. Outra coisa que tinha lá. Restrição alimentar. O povo estava querendo que esses não-judeus fossem lá para o livro de Deuteronômio, pegasse aquela lista toda que foi dada e, ó, é restrição alimentar. Onde é que está isso, pastora? Então, vamos lá. 2:11. 2:11. Aí eu quero que você acompanhe. Olha só que legal. Chegando Pedro a Antioquia, o que Paulo disse que fez? Ah, só tem meia dúzia lendo? O que Paulo disse que fez? Lhe resisti na cara, porque era repreensível. Presta atenção no que você está lendo. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, olha só o que Pedro estava fazendo. Comia com gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando, se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, Pedro, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Rapaz, que coisa tremenda. Vou ensinar para você. Pedro chega lá para fazer uma visita, está saindo uma carninha de porco. Pedro cai dentro na carne de porco. Que delícia. Tem mais aí, irmã? A irmã está com a mão abençoada. Acertou no tempero, hein? Toma carne de porco. Toma. Paulo está vendo aquilo numa boa. Paulo também come carne de porco. Daqui a pouco tem um camarãozinho na brasa, com limãozinho. Irmãozinho Pedro entra para dentro. Que delícia. Farofa de bacon. Não tem nada melhor. Manda vir. Maravilha. Daqui a pouco chega alguns judeus. Chegam judeus ortodoxos. Quando eles vão chegando, que a dona da casa vai atender no portão e diz assim, oi, irmão fulano de tal. Aí Pedro ouve, é o irmão fulano que está aí. Bota essa carne de porco aqui que eu não vou comer mais não. Esconde esse camarão que eu também não quero mais não. Não, esse irmão aí não posso comer na frente dele não. Aí, Paulo vê aquilo e diz assim, Pedro, você tem duas caras? Pedro, você tem duas convicções? Que negócio é esse, Pedro? Você se esqueceu do lençol que você viu lá no livro de Atos, capítulo 9? 7 ou 8 ou 9, já não estou lembrada mais, mas é por aí. Você esqueceu dessa visão? Que Deus te mostrou um lençol com todo tipo de animal, de réptil. E aí você disse, não, Senhor, não posso comer coisa imunda. Aí o Senhor disse, Pedro, quem é que manda você fazer imundo aquilo que Deus purificou? Mata e come, Pedro. Mas, Pedro, o que eu não estou entendendo é o seguinte, como é que pode você, sendo judeu, estar comendo carne de porco,
está comendo camarão, e está comendo linguiça, e está comendo presunto, e está comendo tudo isso aí, mas quer obrigar os que não são judeus a viverem como judeus. Não dá, Pedro. Você está com duas caras e duas convicções. Só estou na introdução, hein? É duas caras e duas convicções. Calma, Pedro. Não pode ser assim, Pedro. Está errado. Resistir na cara. Na presença de todos. Não para trazer vergonha, mas para trazer conserto. Tinha mais coisa. Ah, pastora, por que é que a gente não guarda o sábado? Se lá no Velho Testamento manda guardar o sábado e eu não entendo isso, pastora. Porque vai entender agora. Não sou eu que vou te convencer disso. Porque a minha palavra não convence ninguém. Abra a tua Bíblia aí. Em Gálatas 4, versículo 10. Vê o que está escrito aí. É Paulo dando puxão de orelha. Paulo está falando, versículo 9 e versículo 10. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Agora olha o versículo 10, o que está escrito aí? Guardais o quê? Dias, meses, anos e tempos. Ele está dizendo, vocês estão querendo voltar a guardar dia, gente? Vocês estão querendo guardar mês, gente? Vocês estão querendo guardar ano, gente? Sabe o que o Senhor veio nos dizer? Que o dia do Senhor não é só domingo, não, gente. Dia do Senhor é domingo, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta e é sábado. E se eu tomo café, e se eu janto, e se eu almoço, e se eu passeio, e se eu vou à praia, e se eu jogo futebol, e se eu assisto televisão, tem que ser tudo para a glória de Deus. Não é só sábado, não é só domingo. Não tem que guardar dias, meses e anos. Isso é rudimento. Isso não faz parte da graça de Deus. O Senhor Jesus veio, sabe para quê? Para botar uma dinamite e explodir com tudo isso. Ele veio para nos mostrar. Você vai ver. Você vai ver. Vamos lá. Para que serve então a lei, pastora? Para que eles, os judeus, tiveram que se submeter à lei? Por quê? Não entendo. Vai entender agora. Então vai lá. Capítulo 3, 23. Isso tudo o Senhor ministrou meu coração, sabe aonde? No avião indo para Portugal. Eu li esse livro aqui, 9 horas de voo, eu li umas 5 vezes. Aí depois tive sono, parei de ler. Aí depois li de novo. Então vamos lá. 3:23. O que está escrito aí? Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados aonde? Debaixo da lei. E encerrados para aquela fé que se havia de... Que fé é essa, querido? É a fé no Filho de Deus. Olha o versículo 24 que diz para que serviu a lei. De maneira que a lei nos serviu de... O que é aio? Aio é um tutor. Aio era alguém que tomava conta da criança até a criança adquirir raciocínio, inteligente, poder se conduzir sozinha. De maneira que a lei nos serviu de aio, de tutor, de babá, de ama seca. É mais ou menos isso. Para quê? Para quê? Nos conduzir a Cristo. Para que pela lei fôssemos o quê? Justificados.
Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio, debaixo de tutor. Para que serve a lei? Para nos tornar conscientes do pecado. Só para isso. A lei não é para que a gente seja punido. Não é para isso. A lei é para que fosse cumprida. A lei é para nos tornar conscientes do pecado. Deixa Gálatas marcado um pouquinho. Vai comigo a Romanos 7:7. É 1 minuto. Romanos 7:7. Eu falar não adianta. Tem que ser a palavra. Romanos 7, versículo 7. O que está escrito aí? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Vou explicar para você entender. A lei não foi colocada para nós sermos punidos. A lei foi dada para que nós fôssemos conscientizados de que nós não conseguiríamos cumprir a lei. Dá para você entender isso? Querido, não dá para cumprir a lei é pesada demais. A lei foi posta para que a gente pudesse dizer assim, Senhor, eu preciso do Senhor, eu não vou conseguir. Vou te dar um exemplo. Moro numa casa que tem escada. Tenho um neto lindo, ouviu, Ana Carla? Vou falar no meu neto. Vai ficar com inveja, sou eu que estou falando. Você ministrou louvor, não quis falar? E aí, um neto de 1 ano e 4 meses. Como toda criança levada. Ele agora aprendeu o caminho da escada. Segunda-feira de noite, a Aline deixou ele lá em casa porque foi fazer um curso, ela e o Tiago. O meu neto quis subir aquela escada umas 7 vezes. Subia e descia. E eu ia atrás dele, segurando na mão dele. Quando eu segurava aqui nele, sabe o que ele fazia? Dava tapa na minha mão para subir sozinho. Aí eu disse assim, Kaique, não pode. Se você subir, você vai cair. Não pode, Kaique. Aí ele fazia assim para mim. Falei, não pode, mas ele subia. E eu tinha que ir atrás dele para ampará-lo. Você vai entender. A lei para Kaique é não pode subir a escada sozinho. Por que que ele não pode subir a escada sozinho? Porque ele não consegue. Deu para você entender para que é a lei? Eu não estou dizendo para ele não subir a escada porque eu sou ruim. Eu não estou dizendo para ele não subir a escada porque a minha escada está encerada, está linda e eu não quero que ele suje. Não, eu estou dizendo que ele não pode subir porque ele não consegue subir sozinho ainda. Para isso eu coloquei a lei. Não pode, Kaique. Não pode. Você não consegue. Agora, se ele subir e cair, o que eu vou fazer? Eu vou puni-lo por isso? Não. Eu vou correr, vou pegar, vou abraçar. Vou dizer assim, ai, vovó vai fazer carinho no machucado. Vovó vai dar beijinho no machucado. Eu não vou puni-lo. Mas eu vou dizer para ele, viu? Por que vovó disse que não podia subir? Porque você não consegue. Ficou claro, querido, para que serve a lei? A lei foi colocada para mostrar para mim e para você que nós não conseguimos cumprir a lei. Por isso nós dizemos assim, Senhor, tem misericórdia de nós. Sabe, querido, no céu, na porta do céu, não vai ter anjo com bafômetro. Fica tranquilo. Não vai ter anjo com bafômetro. Quando você chegar lá, sopra aqui. Ih, não entra não, não entra não. Vai embora, vai embora. Se onde tomou um gole, que eu sei. Não vai entrar mesmo. Não tem não, filho.
Não tem anjo com bafômetro lá, não. Você tem que entender o que não nos convém. Só isso. É graça de Deus. Não tem anjo com fita métrica lá, não. Quando você chegar lá, vai medir sua circunferência. Ih, comeu 2 pães franceses ontem. Não vai entrar. Não entra mesmo. Passou dos limites. Não é assim não, querido. Não é assim. Isso é lei. Nós estamos vivendo a graça do Senhor Jesus. Continuando. Abre aí no versículo 4, capítulo 4, versículo 22. Gálatas 4, versículo 22. Está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, por ilustração, porque estes são os 2 concertos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos os filhos. Você foi gerado por Agar? Não. Então você não é filho da escrava. Você foi gerado pelo Espírito Santo. Quem te gerou, mandou vir de cima. Você não é filho da lei, mas é filho da graça, querido. Estamos na luz. Continuando. Deus escolheu nos amar, mesmo sendo quem nós somos. Deixa eu confessar um pecado. A turma gosta quando a gente confessa pecado, né? Ainda mais quando é pastora. Queridos, há algum tempo atrás, vivendo toda essa crise que eu estou vivendo, estava vivendo, já me considero liberta. Eu estava deitada na minha cama, e aí eu comecei a questionar o Senhor. Você já fez isso? Tenho certeza que sim. Você olha para alguém que prospera mais do que você e diz assim, como é que pode? Você olha para alguém que pinta e borda e você diz assim, como é que pode? Você olha para alguém que está todo errado, mas que parece que está melhor, e você diz assim, como é que pode? E foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida. Caramba, vida certinha. Toda, sabe? Toda bacaninha, toda direitinho. Eu me lembro que, na minha infância, nós saíamos de casa 8 horas da manhã e vínhamos para a igreja. Tinha classe. O culto era às 9. Depois chegávamos em casa, almoçávamos correndo, íamos para Jardim Progresso, a pé. Debaixo de sol, ou de chuva, ou com tempo nublado. Vínhamos direto para a igreja às 6 horas da tarde, para as organizações, não era assim que era chamado? Organizações, de 6 às 7h30. 7h30 subíamos para o culto, ficávamos até às 10 horas e íamos embora. Terça-feira tinha culto, quinta-feira tinha culto, segunda ensaio de coral, quarta ensaio de coral, sexta ensaio de coral, sábado culto na casa de alguém. E aí eu disse para o Senhor assim, Senhor, não adiantou de nada, né? Não adiantou de nada. Fiz aquilo tudo, andei pra caramba, evangelizei, fiz parte de mensageira do rei, fiz parte de sociedade de moças, estou aí. É como se eu estivesse dizendo para o Senhor assim, Senhor, o Senhor está em dívida comigo, hein? Olha o que eu fiz para o Senhor. E fiquei, olha, mas remoí muito, remoí bastante. Tirando por baixo, acho que uns 40 minutos. Remoendo. Depois de muito remoer,
chorei bastante, parei, aí aquela coisa de criança desmamada. Depois que eu pirracei bastante, depois que eu chorei bastante, depois que eu me cansei bastante, o Espírito veio ministrar. Sabe aquela coisinha suave, dizendo assim, filha, eu acho que você não entendeu nada. Acho que você não entendeu nada, hein, filha? Você está me servindo porque você é filha de crente. Você está me servindo porque os seus preceitos morais são muito rígidos. Os seus são muito rígidos. E aí, você só consegue... O seu preceito moral é que não deixou você afundar. Não foi a minha palavra. Você não entendeu nada, filha. Filha, você está sem entender nada. Sabe por quê, filha? Porque de verdade eu acho que você não sentou na minha mesa. Você não comeu do meu maná, do meu alimento. Olha, você nunca deixou eu ungir a tua cabeça com óleo, de modo que o seu cálice venha a transbordar. Você nunca deixou te conduzir a pastos verdejantes. Porque senão você não estava com inveja. Porque você não sabe o que é se entregar a paixões de carne. Você não sabe o que é você ser escravo do pecado, do erro. Porque de alguém você tem que ser escrava, filha. Ou você é escrava do pecado, ou você é escrava do seu ego, ou você é escrava da sua vontade, ou você é escrava do diabo, ou você é minha escrava. E aí não te chamarei mais de escrava, mas de amiga. Aí eu disse, Senhor, eu acho que eu não estou entendendo nada mesmo. Mas eu quero entender. Eu quero que o Senhor me tome pela sua mão. E quero que o Senhor me faça assentar na sua mesa. Quero que o Senhor unja a minha cabeça com óleo, de modo que o meu cálice transborde. E eu quero fazer a tua obra, porque o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Eu quero fazer com alegria de coração. Eu não quero fazer porque eu tenho que fazer. Eu não quero fazer para não ir para o inferno. Eu quero ir para o céu, porque o Senhor me ama do jeito que eu sou e me espera lá. Isso é graça de Deus. É isso que a gente tem que entender. Para fechar, para terminar. Abre comigo no capítulo 5, versículo 1, e eu quero que toda a igreja leia comigo. O que está escrito aí? Estai, pois, na liberdade com que Cristo, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Outra vez, porque não ficou bom. Recita comigo, o que está escrito aí? Estai. Aleluia. Você entendeu, queridos? Você entendeu, querido? Amém? Quando que é o dia do Senhor? É sábado? Não. São todos os dias. Existe alguma coisa imunda perante os olhos do Senhor? No quesito que nós abrangemos aqui? Não. Tudo foi santificado pelo Senhor. Temos que guardar dias, meses e anos? Não. Todos os dias são consagrados ao Senhor. Temos que adorar ao Senhor só no templo? Não. Você pode adorar ao Senhor na sua casa, no seu trabalho, na rua, em qualquer lugar. O Senhor é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ficou claro, igreja? Amém? Que Deus nos abençoe. Aleluia. Eu vou fazer os anúncios rapidinho, ninguém sai não. São 11h25, antes de 11h30 eu termino. Se o tempo não virar, logo mais a gente liga o ar. Eu estou falando porque senão vem pessoas assim, por causa do calor, muito com a roupa fina e sente frio.
Então, se continuar calor, a gente vai ligar o ar. Se você quiser trazer aí uma blusinha para jogar por cima, você traz. Queridos, quarta-feira começa o aniversário de Guerreiros de Oração. Olha, é aniversário do guerreiro, mas é para toda a igreja. E eu queria muito que você estivesse aqui para a gente se alegrar junto e para a gente adorar ao Senhor junto. Vai estar conosco a cantora Beatriz. Então não deixe de vir, não deixe de participar. Quarta-feira, sábado também vai ter um trabalho de consagração, é às 9 horas, irmã Deli. Às 9 horas da manhã e no domingo, manhã e à noite, tá bom? Domingo que vem. O Senhor. Queridos, eu já falei aqui, tem já quase 2 meses que eu estive na Bolívia e que o missionário Maicon estava realizando um trabalho lá em San Julián, um local onde não tinha banheiro, um local, eu até brinquei e isso aconteceu de fato, eu precisei ir ao banheiro e eu perguntei a uma irmã, onde fica o banheiro? E ela disse, banheiro é o mundo. Eu não entendi, fui ver, bom, não tem banheiro, vai aí, arruma uma moita e vai no banheiro. Eu achei aquilo muito complicado e trouxe para a igreja esse problema, perguntei ao missionário Maico quanto ele precisaria para construir 2 banheiros, um feminino, um masculino e um quarto para ele, Monique e o Azaf e o Isaac ficarem lá de domingo para segunda, para que eles não voltassem tão tarde. Ele fez lá o orçamento, disse que ficava em R$5.000. Nós iniciamos a campanha, até agora só conseguimos R$1.000. Então eu queria, irmão Elias, levanta a mão. Irmão Elias tomou a iniciativa de pegar uma folha de papel e ele, se você quiser contribuir qualquer quantia, querido, nós aqui não estabelecemos nada, qualquer quantia. Se você quiser contribuir especificamente para a construção desses banheiros e desse cômodo, procura o irmão Elias pode botar meu nome aí, eu vou contribuir com tanto, e aí você é responsável, no dia do seu pagamento você vai procurar o irmão Elias, que está sempre ali, e vai entregar a oferta para a gente poder encaminhar para o Maico. Tá bom, querido? Bom, se você deseja conhecer mais sobre missões, hoje às 17 horas aqui no Novo Templo, reunião do DEPAN. Bom, o irmão Hélio pede para fazer um anúncio. Os guerreiros de oração estão precisando de 3 voluntários para participar da peça Os 24 Anciãos. Bom, se você pode e quer participar, procura aí a irmã Deli, o irmão Hélio, tá bom? Vamos ficar em pé, querido, para a gente estar agradecendo ao Senhor. E o irmão Ademir, é isso mesmo? É isso, irmão Ailton? Graça e Ademir, nós vamos orar então por esse, acredito que sejam a chave de um automóvel, né? Nós vamos estar orando. Senhor, nós queremos te agradecer pela graça do Senhor que é manifesta a todos os homens.
trazendo salvação, nos levando à liberdade. Somos livres, podemos todas as coisas, embora algumas não nos convenham. Nós queremos ter esse discernimento que vem do Senhor. Nós queremos andar na luz e na graça do Senhor Jesus. Queremos ser uma igreja comprometida com a tua palavra. Não queremos ser influenciados por falsas doutrinas, por falsos irmãos, mas queremos ter a nossa vida fundamentada na tua palavra, pois o teu sangue foi derramado nos trazendo vida e vida abundante. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Reino de paz, alegria, justiça e liberdade no Espírito Santo. Nós queremos viver assim, para a glória do nome de Jesus. Pai, eu quero invocar o teu nome pela irmã Jane. Visita tua filha, Senhor, naquele leito de hospital, naquele CTI, que o Senhor envie anjos ali, que o Senhor estenda o teu braço, mova o teu cetro na direção da tua filha e libere uma palavra de cura. Toda infecção, toda inflamação, toda complicação seja repreendida pelo nome de Jesus e a tua filha receba cura no nome de Jesus. Quero apresentar ao Senhor essa chave que eu tenho nas minhas mãos, chave de um veículo, que o Senhor com certeza abençoou os teus filhos. Pai, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que esse veículo seja para a glória do teu nome, para a alegria dos teus filhos, para facilitá-los em muitas coisas, e que o Senhor os abençoe em toda a trajetória. Senhor, leva-nos de volta aos nossos lares, dá-nos um dia abençoado na tua presença, renova o nosso ânimo, renova as nossas forças, traze-nos de volta logo mais à noite, não porque temos a obrigação de estar aqui, porque nós não temos a obrigação de estar aqui, mas porque é prazeroso, é gostoso estar na tua presença, é gostoso te louvar na congregação dos santos, que nós venhamos aqui por prazer, por alegria, por contentamento, não porque somos obrigados, porque o Senhor é manancial de águas vivas. Nós te agradecemos por tudo e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Erga uma de suas mãos aos céus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Aplauda ao Senhor, querido. Cumprimenta 3 pessoas. Podem ir na paz do Senhor. Logo mais à noite estarei pregando. Se Deus quiser, convida alguém, traga um visitante e venha para a gente